Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no capítulo 45, nós vamos, junto com o André, conhecer mais um lindo ambiente de nosso lar, que é o Campo da Música. Foi um convite que partiu do Lísias, no final daquele mesmo dia que houve a palestra do governador, que a gente acompanhou nos capítulos anteriores aí algumas das conversas, né? Alguns dos aprendizados, e aí o Lísias convidou para, no final da tarde, né? À tardinha, no começo da noite, ele acompanhar o Lísias nesse campo da música. Queria muito que o André conhecesse. Começamos o capítulo com uma situação interessante, que foi o André ter ficado um pouco relutante com o convite, preocupado com o trabalho das câmaras de retificação. Veja que ele está trabalhando há tão pouco tempo e mesmo assim ele diz que já sentia um carinho enorme pelo lugar, que as visitas do ministro Genésio, a companhia da Narcisa, a inspiração de Tobias e a camaradagem das pessoas com as quais ele trabalhava lá, falava particularmente ao espírito dele, ou seja, o tocava. A Narcisa, o Salúcio e ele faziam o possível para, inclusive nos instantes de folga, atender os necessitados, buscar alguma coisa que levasse mais conforto para aqueles doentes, vamos dizer assim, que estavam lá. Então ele ficou preocupado de deixar o trabalho das câmaras e, vamos dizer assim, ir passear. Mas o Ulisses, junto com ele, foi conversar com o Tobias e o Tobias achou o máximo, falou: ótimo programa, o André precisa conhecer o campo da música, então vejam, o descanso é importante. E o Tobias, para deixar ele tranquilo, ainda falou: não hesite, se você quiser, você volta à noite e todos os serviços estão convenientemente atendidos, ou seja, não havia nenhuma urgência. Nessa etapa que o André está, é importantíssimo ter essa distração, ainda mais distração com música. A música engrandece, né, o nosso estado espiritual e o André vai conhecer um lugar, inclusive, muito bonito aqui. Bom, antes eles passaram na casa do Lísias, o André reviu a senhora Laura, né? Aquele negócio, deu um abraço apertado, já que lá não tem a pandemia. Ficou sabendo que a mãe da Heloísa, né? Que é a filha da dona Laura. A Heloísa, aquela menina que teve a pneumonia, né? Que teve o caso lá que estava pegado ao noivo, lá no comecinho do livro. E a mãe dela estava quase na época de desencarnar, e claro que a dona Laura estava super ansiosa para receber a filha. Bom, isso tudo fazia com que o ambiente da casa deles estivesse muito alegres, e aí, logo, logo, eles saíram a caminho do campo da música, né? Foram o Lísias, as duas irmãs do Lísias, os dois colegas, que eram Polidoro e Estácio, que estavam acompanhando, e no caminho eles pegaram um aeróbus, desceram numa praça do Ministério da Elevação, que é o local onde ficava esse campo da música, e o Lísias já comentou com ele: nossa, tô feliz que até que enfim você vai conhecer a minha noiva, né? Que eu falo tanto dela, era a Lacínia. E aí, o André comentou, né? E a gente pode pensar nisso também. Curioso, né? Esse negócio de noivado na espiritualidade. E o Ulisses explica para ele e para nós também. Como não? Afinal, o amor sublime vive no corpo mortal ou na alma eterna? Olha que pensamento interessante. Qual é o problema, né? O que nubla a nossa visão com relação ao noivado, com relação a relacionamentos? Ele diz que os homens misturam demais as necessidades, os desejos e os estados inferiores. Então, numa mineração, vamos dizer assim, não se diferencia a ganga do precioso metal. Ganga é o minério que não presta para nada, e o precioso metal, por exemplo, o ouro, né? Então, a gente mistura demais os nossos interesses pessoais e muitas vezes não damos o devido brilho ao que é os relacionamentos. E o Lísias fala para ele: o noivado é muito mais belo na espiritualidade, porque não tem ilusão, não tem aquele negócio de esconder o que você é. Não, somos o que somos. E além disso, eles já se conhecem há um bom tempo. Ele e a Lacínia, ele conta que eles viveram diversas experiências terrenas, falharam bastante. Ele até fala: eu falhei mais, confesso, os principais erros foram por minha causa. Ele faz um comentário interessante. Pensando no passado, lembrando que o livro é de 1950 e eles estão falando ainda de uma época anterior a essa, ele comenta sobre a liberdade dada ao sexo feminino e as privações de liberdade dadas ao sexo feminino. O que isso acabava acarretando? Como a mulher tinha muito pouca liberdade de expressão, era mais presa e muitas vezes nas tiranias dos maridos e que eventualmente suportavam, na espiritualidade a situação se invertia. Os maridos iam para regiões inferiores e as mulheres de forma sublimada, né, pelos sacrifícios que exerceram. Inclusive, na nossa sociedade de hoje, a gente tem vamos dizer assim, uma igualdade, né, sendo estabelecida, o que é um sinal de evolução, porém,
Atenção que nós temos que ter como mulheres, e eu me encaixando nisso, né? É usar bem a liberdade que estamos tendo. Então, hoje a mulher tem espaço para opiniões políticas, para o desenvolvimento profissional, enfim, né? Estamos aí como seres humanos de forma é, igualitária, né? Igualitária dentro dos seus formatos, né? Porque a gente sabe que o sentimento feminino e o sentimento masculino, eles precisam ser desenvolvidos no espírito, que não tem sexo. Então, as diferentes experiências, né, como homem e como mulher, fazem com que a gente vá equilibrando o espírito, né? Equilibrando a parte mais racional, a parte mais sentimental e tudo que está envolvido nisso. Aí o ponto que ele está chamando a atenção aqui, claro, estou adaptando a fala para os nossos dias, é que mulheres, particularmente, usem de forma bastante consciente essa liberdade que nos foi dada, né? Porque se antes o homem podia fazer o que quisesse e, com isso, acabou errando muito, nós mulheres entramos na mesma situação, né? Então, ficamos mais sujeitas a tudo que pode fazer a gente escorregar, vamos dizer assim, pensando no quesito material, pensando que a gente está livre para fazer o que a gente quiser, né? A gente tem que lembrar da frase de Paulo: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aproveitando que nós mulheres temos um sentimento mais aflorado, usualmente, né? Quando a gente olha as igrejas, né? As atividades de espiritualização, as mulheres normalmente são maioria. Então, que a gente possa manter isso e do contrário, já que a gente está numa geração em que os homens estão ficando mais sensíveis, né? Sensíveis no sentido de posicionamento, de humanidade, que a gente possa ajudá-los a vir para esse lado da espiritualização também. Lembrando, de novo, né, que o espírito não tem sexo, que a gente vem para aprender as diferentes nuances que são o lado masculino e o lado feminino. Bom, e aí, detalhe que ele tá nesse noivado, né, com a Lacínia, né, fazendo aquela troca de experiências e planejamentos e tudo mais, e ele só deve, o planejamento é que eles só voltem para a carne daqui 30 anos. Veja só o tempo de planejamento, o tempo de acertar as coisas para falar assim, dessa vez a gente vai, dessa vez a gente não tropeça. Interessante, né? E aí eles chegaram ao campo da música, finalmente, e o André já descreve que ficou extasiado. Ele descreve assim: luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiros contos de fada. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Ele estava encantado. E antes mesmo que ele pudesse comentar com Lísias a admiração deles, o Lísia fez uma recomendação bem humorada. A Lacínia, minha noiva, normalmente ela faz acompanhar de duas irmãs, né? Ela vem com as duas irmãs, e eu espero que você faça as honras de cavalheiro. E o André ficou desconcertado, falou assim, mas Lísias, é porque, assim, entenda, né, eu tenho a minha ligação com a Zélia, né, pensando na antiga posição da esposa dele que tá lá na carne, com outro, inclusive. Só que o Ulisses achou muito engraçado, né? Falou, que isso, ninguém tá querendo prejudicar e ferir seus sentimentos de fidelidade, não. Mas por você ter a sua ligação, né? Uma ligação de fidelidade com relacionamento, você deixa de poder ser irmão de alguém? Veja, mais uma vez, a gente confundindo, né? As coisas que a gente aprende quando está encarnados, né? Os vícios da sociedade, de relações entre pessoas, terem segundas intenções, terem segundos interesses, e aí o Lísias teve que rir dele, né? Falou, que isso, quer que você receba elas bem como irmãos, que interaja, né? Que faça essa relação social. Essa foi outra coisa que me chamou a atenção também. E aí, eles chegaram na entrada e, outro ponto interessante, o Lísias gentilmente pagou o ingresso do André. Veja, é necessário pagar o ingresso? Por quê? Para que seja restrita a atividade àqueles que têm o bônus hora para dedicar. Isso é importante, lembrando que lá é uma sociedade, né? As pessoas ainda estão aprendendo. E aí é mais ou menos a mesma forma que a gente tem no planeta Terra, só que de uma forma mais sutil, uma forma mais evoluída, vamos dizer assim. E aí, com o bônus hora, aqueles que dedicam suas horas a coisas úteis podem ter os seus momentos de entretenimento, como a gente viu em alguns capítulos anteriores, né, que o Lísias ia sair com os colegas, com a noiva, para se divertir. E aqui a gente tem um exemplo desse momento de diversão. E vejam só a diversão. A gente está falando do campo da música, então, obviamente, é um lugar de apresentações musicais. Interessante.
Ulisses explica para o André que nesse lugar eles têm certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime, nos arredores do campo, e no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Olha que interessante. A gente sabe que nem todo mundo consegue apreciar uma música sublime, né? Uma música que seja, por exemplo, orquestrada, né? Eu, por exemplo, ainda tenho dificuldade de conseguir efetivamente me aproveitar do melhor que a música instrumental tem, por exemplo, porque eu gosto muito da letra, eu gosto muito de cantar junto. Porém, a maior parte da população não gosta mesmo, né, de música clássica, acha chato, por exemplo, né? Porém, a música realmente divina, ela se parece mais com a música clássica do que com as nossas músicas cantadas, pelo menos as músicas que eu gosto muito, inclusive, ainda, né? Ainda, mas vou chegar lá de sublimar o meu gosto musical. E o André viu uma coisa interessante nesse campo da música. Ele até comenta: na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. E isso é o que a gente vê aqui ainda hoje. Lá, contudo, ele percebeu o contrário. O centro do campo, que era o centro destinado a essa música mais divina, né, a arte santificada por excelência, nas palavras do Lísias, estava lotado. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu espero que quando eu desencarnar for para algum lugar, tipo nosso lar, assim, espero, né? Espero que eu esteja com o coração bastante aberto para curtir a música do centro e não as músicas regionais. Nada contra, né? Mas enfim, temos que sempre pensar na nossa meta, né? E ele comenta, ele estava deslumbrado, né? Ele comenta que a nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Então vejam que ali já tinha pessoas selecionadas, que escolheram estar ali. E ele estava encantado dessa magnífica forma que ele fala, não era pelo luxo, nem excesso de qualquer natureza. Era a expressão natural, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. E tem uma outra coisa que ele notou, que encantou ele e que também certamente vai nos encantar a todos. Ele ficava passando pelos lugares e ouvindo conversações. Tinha a conversação dos casais, né, dos enamorados, mas também de diversos tipos de pessoas, de grupos, colegas que conversavam. E ele ouvia frases, né, ouvia uma conversa aqui, uma conversa ali, e aí ele comenta alguns desses pontos pra gente. Por exemplo, ele ouvia comentários sobre as atividades dos círculos carnais, porém, em nenhuma palestra ele notou o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Olha o tipo de conversa. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Então não tem aquelas briguinhas de eu penso assim, você pensa diferente, então a gente tem que brigar. Não, era uma conversa elevada. Ele ainda comenta que os mais sábios restringiam as vibrações do seu poder intelectual. Por quê? Para não constranger o outro. Por outro lado, aqueles menos instruídos faziam o possível para elevar sua capacidade de compreensão e realmente absorver aqueles conhecimentos que estavam sendo discutidos. Ele ouvia em várias palestras comentários sobre Jesus, sobre o Evangelho, e o que impressionava ele era a alegria reinante em todas as conversações. Então não tinha nada de tristeza, não tinha nada de Jesus na cruz. Jesus, palavras do André, era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Então, como costumo falar, o Haroldo fala muito isso também. Espírito puro, espírito elevado, não é bobinho. Não é bobinho, ele tem uma moral totalmente elevada e também um conhecimento físico, o conhecimento científico, o conhecimento das leis que regem o planeta, muito bem elaborados, inclusive o conhecimento da justiça. Seja se eu falar sim, sim, não, não, como Jesus nos ensinou. E aquela sociedade otimista encantava o André? Imagino que esteja nos encantando também. E um último comentário para a gente fechar aí esse capítulo que o Lísias fala para o André, que a gente, provavelmente muitos aí já devem ter ouvido falar, né? Que os grandes compositores terrestres muitas vezes são levados a esferas como a deles
por exemplo, aquele campo da música, recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possui. Então, vejam que muitas das coisas que a gente ouve aqui têm influência direta do mundo espiritual. Obviamente, a influência pode ser tanto muito superior quanto muito inferior, já que nós estamos muito submetidos às influências, a depender de como a gente aceite essas influências, a gente transmite para cá aquilo de bom ou de ruim que a gente colhe no mundo espiritual. Essa é uma coisa interessante para a gente refletir e lembrar que tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, faz também conexão com a nossa sintonia, tem a ver com a sintonia que a gente emite. Então, que a gente consiga pensar sobre isso, escolher sobre as músicas, escolher sobre os filmes, escolher sobre o que a gente assiste em geral na televisão, pensando na importância da sintonia. E nos encontramos novamente no próximo capítulo. Um abraço a todos.